Beleza, professor Otávio na área de novo e como a gente comentou na nossa última aula, a gente concluiu a parte do projeto inicial que eu gostaria que vocês entregassem, mas vamos resolver alguns probleminhas, né, algumas coisas que podem melhorar nesse projeto para vocês terem mais experiência, aprenderem novos componentes, né, e verem as coisas funcionando de uma maneira mais interessante, né. O primeiro problema que eu vou resolver aqui com vocês é o seguinte: vocês devem ter percebido que toda vez que a gente clica para carregar o nosso elemento, ele carrega e traz as fotos, né? Então vocês podem ver que ele leva até um tempinho para trazer as fotos, porque ele leva um tempo a mais para carregar a imagem, né? Então isso quer dizer que se eu tiver uma imagem menor, a foto vai carregar um pouco mais rapidamente. Então, se a gente ver aqui no nosso card filme e relembrar, ó, eu peguei a imagem lá do pôster data attributes URL. Mas nós poderíamos ter vindo aqui, ó, e nós poderíamos ter pego a imagem aqui do pôster, data, attributes. Aí eu tenho formats, thumbnail, né, e o endereço da URL do thumbnail. E essa URL do thumbnail é tipo 30 vezes menor, quase, né, do que a imagem que a gente está baixando. Obviamente, se espera que o tempo de download também seja aproximadamente 30 vezes menor, se a gente mudar para essa imagem. Então, vamos mudar para essa imagem e vamos verificar se essa renderização ela fica realmente mais rápida, né? Mas como é que eu faço isso? Eu estou aqui em Poster, Data, Attributes, e depois de Attributes, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, ó, Poster, Data, Attributes, ao invés de eu dar o URL direto, eu vou dar o Formats, né, ó. Vou aqui no Formats, vou pegar o thumbnail, vou até copiar para não correr o risco de escrever errado, ó, thumbnail, né? E dentro do thumbnail eu vou pegar a URL. Então vou botar aqui a ponto URL. Vou pegar uma imagem que é então menor. Vamos ver agora se esse cara realmente vai ficar mais rápido quando eu salvar. Ó. Se eu salvei agora, carregou e já trouxe a imagem imediatamente. Olha que legal. Então, se eu vier aqui e rodar de novo, ele não demora mais para baixar a imagem, ele já pega a imagem direto lá do servidor e traz para mim, fazendo com que a nossa aplicação, olha, não perca nada em termos de resolução, mas ela renderize de maneira mais eficiente, né? Isso é interessante, é muito bom vocês pensarem nisso nos aplicativos que vocês vão desenvolver no futuro, porque a gente está exaurindo recursos da internet, né? Então, quanto mais eficiente nós formos, melhor para os nossos clientes, melhor para a saúde dos nossos aplicativos e a experiência do nosso usuário, né? Então, esse é o primeiro probleminha que eu gostaria de melhorar com vocês. O segundo é que, se vocês perceberem, né, o terminal, né, o console de desenvolvimento desse cara, vocês vão perceber que está dando uma mensagem de erro aqui, ó, que é essa daqui. Ó. Então ele faz o download das informações dos filmes, então ele traz aqui o data, ó, data, e tem todas as informações de cada filme. A gente pediu para dar um console.log nesse cara. Mas ele também faz o que? Ele me dá um warning, né? Que é em vermelho, uma coisa engraçada. O warning deveria ser amarelo, né? Para a gente não ficar com medo. Mas ele me dá um warning aqui dizendo, ó, each child in a list should have a unique key prop. Ou seja, ele está falando que eu estou fazendo uma lista, né, aqui no nosso aplicativo, que é uma lista de filmes, mas eu não tenho uma chave única desse cara. Né? Então eu gostaria de ter uma chave única que identificasse esse elemento. Só que eu não coloquei isso lá. Onde que a gente vê? Ó, eu vejo aqui no app. Se eu olhar aqui no app, o que vai acontecer? No nosso app.js, que é o componente principal do nosso aplicativo, vocês vão ver que eu chamo o card e passo apenas um parâmetro, que é o filme. Mas e se amanhã ou depois nós fizermos alguma coisa que possa, por exemplo, me permitir deletar esse cartão ou selecionar esse cartão? É interessante eu ter a possibilidade de guardar o ID para referenciar esse cartão, para manipulá-lo. Então, o que eu faço aqui dentro? Eu poderia passar uma outra propriedade chamada key. Observem que ele até preenche para mim automaticamente, porque essa é uma propriedade padrão de qualquer componente no React. Então, eu posso passar aqui o key e falar qual que vai ser a chave do nosso filme. E aí, só para lembrar para vocês, galera, aqui na nossa API eu tenho um ID, ó.
eu tenho o ID de cada filme lá na nossa base de dados. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia vir aqui e simplesmente colocar aqui que eu vou ter um card filme e a nossa chave vai ser filme.id. Então, ele existe aqui dentro desse ID e eu vou usar esse ID para referenciar esse filme na nossa base de dados. Só para vocês terem uma ideia, isso é importante por quê? Porque, primeiro, vai resolver o nosso problema. Ó. Agora, aquele warning parou de funcionar. Esse que está aparecendo aqui não é relativo ao nosso aplicativo, é relativo aqui às ferramentas de desenvolvimento do meu Google Chrome. Mas aquele warning da nossa aplicação não existe mais. Agora está tudo bonitinho, funcionando aqui legal. E nesse momento que eu já fiz esse cara funcionar, eu também posso visualizar uma coisa interessante, que aqui eu estou pegando todas as informações dos filmes. Mas se nós viéssemos na minha API e eu pedisse, eu quisesse pegar uma informação de um filme específico, eu poderia colocar aqui o ID dele. Ó. Poderia colocar API filmes barra e vou colocar o ID 1. Se eu coloco o ID 1, ele traz a informação só do primeiro filme. Então, se eu colocar, inclusive, aqui o parâmetro, né, populate igual asterisco, ele traz ali as informações só do primeiro filme. Isso é interessante, nós vamos usar mais à frente aqui da nossa aplicação, justamente porque se eu quiser fazer uma visualização na qual a gente possa clicar aqui num filme e abrir uma tela de especificação, né, uma tela só daquele filme, a gente pode fazer isso, porque eu posso pegar as informações só daquele filme, tá certo? Então isso é uma melhoria que a gente pode fazer e que a gente já fez. Eu já coloquei aqui a chave do filme. Ó. Se eu tenho essa chave do filme e quiser ter um botão aqui de abrir em outra aba ou abrir especificações, um saiba mais sobre o filme, eu posso referenciar aquele filme pela chave. Eu posso encontrar aquele filme pela chave. Então essa é uma melhoria que a gente pode fazer na nossa aplicação, tá certo? Outra coisa que a gente pode fazer aqui para deixar a nossa aplicação melhor é o seguinte, pessoal. Olha só, vamos lá. Eu posso entrar aqui no nosso cartão, beleza? E aqui no nosso cartão, o que acontece? A gente tem o texto, tem as informações aqui do cartão bonitinhas, né? E a gente pode melhorar ainda mais o nosso cartão. Só que uma coisa que a gente não fez ainda foi a questão do espaço do cartão, do tamanho do cartão. E eu poderia fixar o tamanho desse cartão, caso eu precise. Por quê? Vamos supor que eu não queira visualizar o nosso cartão dessa maneira. Eu quero visualizar ele usando um outro componente do React Native. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um componente diferente, ó, React Native. E eu vou mostrar um cara diferente da Vue. Eu vou aqui em Development, Components. Eu vou aqui em Screw View. Olha que legal. Aqui em Screw View eu tenho um elemento chamado Safe Area View e Screw View. E eu posso combinar esses dois caras para fazer com que eu tenha um camarada, um componente com uma barra de rolagem. Ah, mas por que isso é interessante? Porque, olha só, hein? Vamos lá. Eu poderia chegar aqui no nosso aplicativo, aqui mais especificamente no app.js, e ao invés de colocar uma view, eu vou colocar um Safe Area View do React Native. E esse Safe Area View que vai ser agora o meu container. Observem que aparentemente nada mudou. Mas aqui dentro do Safe Area View eu vou colocar também um Screw View do React Native. E dentro desse Screw View eu vou colocar a nossa renderização. Olha que bonitinho. Vou colocar esse cara aqui. E pronto. Coloquei. Parece também que nada mudou. Mas uma coisa que a gente pode fazer é chegar no nosso Screw View e falar que ele é horizontal. Se eu fizer isso, galera, olha que bacana. Agora a minha tela ela tem um Screw View lateral, né? Se eu tiver ali com o meu dedinho, eu posso rolar o meu aplicativo para o lado. Mas, poxa, não ficou nada legal essa visualização. Eu preciso, então, chegar aqui no meu card filme. E preciso delimitar o tamanho desse card filme para que ele fique mais formatado, mais ajustado ao tamanho da tela.
Se eu quiser fazer isso, eu posso criar constantes relacionadas a dimensões do nosso React Native, né, da nossa tela. Então eu vou criar aqui uma const max width, né, que é o máximo de largura que ele pode ter, e vou usar aqui um componente chamado dimensions do React Native e vou dar um get nas dimensões da janela onde esse aplicativo está. E vou pegar aqui o height, né? Na verdade, se é o width, então vou pegar o width. E eu quero dizer que o max width da minha aplicação, ele vai ser o tamanho da minha tela vezes 0.9. Ou seja, eu quero 90% do tamanho da minha tela. Eu vou fazer o mesmo, vou dar um const max height gt e vou colocar aqui que ele vai ser o dimensions.get também do window, e vou colocar aqui também que esse cara vai estar, ponto height da janela vezes 0.7. Quero 70% da minha janela ocupando ali o meu cartão. E o que eu vou fazer agora? Aqui no meu container, que aliás eu escrevi errado, né? Aqui não deveria ser conatier, né? Deveria ser container, né, pessoal? Então vou até melhorar esse cara aqui para deixar bonitinho. E aqui eu vou dizer que o height do meu container vai ser o meu max. Vou botar aqui o nome, meu max height. E o meu width do meu container vai ser o meu max width. Olha que legal. Quando eu faço isso, que bacaninha, a gente já tem agora um container que tem exatamente a largura e a altura condicionadas ao tamanho da tela. Ou seja, se eu vier aqui e mostrar vamos colocar aqui num iPad Air e der um F5, ele coloca, lá, como 90% de largura e 70% de altura. Ah, mas por que eu não estou conseguindo ver o primeiro cartão? Porque aqui no nosso app.js eu vou dizer que eu não quero mais justificar os elementos no centro. Por quê? Eu quero, na verdade não é nem justificar os elementos no centro, é alinhar os elementos no centro, porque aí ele vai mostrar o primeiro cartão para mim, e eu consigo horizontalmente agora passar pelos cartões. Se eu voltar aqui no iPhone e der um F5, ele renderiza agora de acordo com o tamanho da tela do iPhone. Bem bacaninha, né, pessoal? E com isso vocês podem melhorar ainda mais a visualização de vocês resolvendo esses problemas. Bem, esse vídeo já passou de 10 minutos, eu não gosto muito de passar os vídeos de 10 minutos, mas a gente já resolveu mais problemas aí da nossa visualização. Eu vou fazer mais um vídeo para vocês, resolvendo mais alguns problemas, deixando esse cartão mais atrativo ainda, para a gente começar, inclusive, a entrar no nosso próximo assunto, que é como que eu vou fazer a navegabilidade desse aplicativo, ou seja, como que a gente vai fazer as outras telas desse aplicativo, como é que eu vou visualizar as seções disponíveis dos filmes, como é que eu vou comprar um filme, como é que eu vou preencher os dados para participar das sessões e por aí vai. Bem, é isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal. E se vocês gostaram, deixem o likezinho de vocês e se inscrevam aí no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!